A Polícia Federal deflagrou hoje a Operação Guinhol para investigar crimes eleitorais e associação criminosa envolvendo integrantes de um partido político, inclusive o presidente do PSL, Luciano Bivar. Desde as primeiras horas da manhã, policiais federais cumprem mandados judiciais em endereços ligados aos investigados. O inquérito policial foi instaurado por requisição do Tribunal Regional Eleitoral em Pernambuco para cumprir 9 mandados de busca e apreensão. Os investigados teriam ocultado, disfarçado ou omitido movimentações de recursos financeiros oriundos do fundo partidário, especialmente os destinados às candidaturas de mulheres, após verificação preliminar de informações que foram fartamente difundidas pelos órgãos de imprensa nacional. Segundo a Polícia Federal, os mandados visam esclarecer se teria havido burla ao emprego dos recursos destinados às candidaturas de mulheres, tendo em vista que ao menos 30% dos valores do fundo partidário deveriam ser empregados na campanha das candidatas do sexo feminino, havendo indícios de que tais valores foram aplicados de forma fictícia, objetivando seu desvio para a livre aplicação do partido e de seus gestores, diz a Polícia Federal. O nome da Operação Guinhol faz referência a uma marionete personagem do teatro de fantoches criado no século XIX, diante da possibilidade de candidatas terem sido utilizadas exclusivamente para movimentar transações financeiras escusas. As informações são da Agência Brasil. Vamos ao nosso briefing do dia 14 de outubro. Assuntos do governo, agenda, 7h20. Ministro-chefe da Casa Civil da Presidência da República, Onyx Lorenzoni. Ministro de Estado da Defesa, Fernando Azevedo. E ministro-chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República, Luiz Eduardo Ramos. Como de praxe, o presidente vem tomando café com alguns ministros a fim de atualizar-se com relação às principais atividades da semana. Às 9 horas ele recebeu seu filho, o senador Flávio Bolsonaro, uma visita normal e corriqueira. Às 9h15, o senhor Admar Gonzaga, advogado, e a senhora Karina Cufa, advogada. O presidente tratou de assuntos particulares e relativos ao seu partido. Às 10 horas, o senhor Floriano Peixoto Vieira Neto, presidente dos Correios. O presidente dos Correios atualizou o senhor presidente sobre as atividades que vem desenvolvendo naquela estatal e também trouxe um companheiro de turma do presidente para uma visita de cortesia. Às 11 horas, o deputado Vitor Hugo, do PSL de Goiás, que é o líder do governo na Câmara dos Deputados, o presidente conversou com o major Vitor Hugo e orientou o líder do governo sobre assuntos legislativos de interesse do mesmo. Às 12 horas, o ministro Jorge Antônio de Oliveira, que é o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, e o ministro André Luiz de Almeida, advogado-geral da União. Foram despachos jurídicos internos. Às 14 horas, o ministro Paulo Guedes, que é o ministro de Estado da Economia, como de praxe, às segundas-feiras, o ministro fez um relato semanal das principais atividades. O presidente até brincou que é sempre uma aula de economia proferida pelo ministro Paulo Guedes, junto ao senhor presidente da República. Às 15 horas, o ministro Paulo Guedes e o secretário especial de Desestatização e Desinvestimento do Ministério da Economia, que é o senhor Salim Matar, trataram do planejamento das desestatizações e das privatizações, sem elencar ordem de prioridade. Às 15h30, o deputado Felipe Barros, do PSL do Paraná, um dos vice-líderes do PSL na Câmara dos Deputados. O presidente recebeu o deputado por considerá-lo uma liderança em ascensão, com capacidade de interlocução e articulação com os demais parlamentares. E, por fim, às 16 horas, o ministro de Estado da Educação, Abraham Weintraub. São aqueles despachos normais das segundas-feiras do ministro Weintraub.
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O mapa considera que a produtividade é o principal fator de estímulo ao crescimento da agropecuária brasileira nas últimas 4 décadas. No período de 1975 a 2018, o setor brasileiro cresceu, em média, 3,36% ao ano. Essa taxa é superior à de países como Argentina, Austrália, China e Estados Unidos. Os ganhos de produtividade foram obtidos principalmente em função de investimentos em pesquisas, adoção de novos sistemas de produção, mão de obra mais qualificada, eficiência no uso de máquinas e implementos. Melhoria em infraestrutura, incluindo estradas e escoamento da produção para o exterior por portos no norte do país e aumento da capacidade portuária de Paranaguá, no Paraná, e Santos, em São Paulo. Por fim, instrumentos adequados de política agrícola. As estimativas do Ministério são feitas com base na produtividade total dos fatores, PTF, que é a relação entre o produto da agropecuária, lavouras perenes e temporárias, produção e abate de animais, leite, seda, etc., e os insumos, mão de obra, terra de lavoura e de pastagem, fertilizantes, máquinas e implementos. O índice é abrangente e permite a comparação dos resultados de produtividade com outros países. O estudo teve a participação da Secretaria de Política Agrícola do MAPA, da Embrapa, do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, CPA-USP, e o uso de dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, USDA, sigla em inglês. Ministério das Relações Exteriores. O governo do presidente Bolsonaro atribui à região fronteiriça do país uma grande prioridade com vistas ao desenvolvimento e à defesa do nosso território. Nesse sentido, o Ministério das Relações Exteriores viabilizou a confecção de um memorando de entendimento decidido na cúpula do Mercosul em Santa Fé em julho passado para a criação do Comitê de Integração Fronteiriça Trinacional entre o Brasil, Argentina e Uruguai. O documento final foi assinado hoje no Itamaraty pelos representantes desses países. No ponto da fronteira entre Brasil e Uruguai, já existe um comitê de fronteira, Barra do Quaraí, Bella Unión, desde dezembro de 1995. Não havia, contudo, essa relação entre Barra do Quaraí, no Brasil, e Monte Caseros, na Argentina. As 3 cidades se localizam na confluência dos rios Quaraí e Uruguai, em fronteira tríplice e, em conjunto, somam cerca de 42 mil habitantes, sendo 4.000 em Barra do Quaraí, 25.500 em Monte Caseros e 12.200 em Bella Unión. A criação do Comitê de Integração Trinacional possibilitará acompanhamento direto pelas chancelarias das iniciativas propostas e executadas pelas autoridades municipais. Além disso, o novo foro constituirá o primeiro Comitê de Fronteira Trinacional do Mercosul, simbolizando a união de vontades entre os Estados-partes para o fortalecimento da integração fronteiriça. Ministério da Justiça e da Segurança Pública. O número de homicídios no país caiu 22,1% no primeiro semestre deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado, segundo dados divulgados hoje no Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública,
prisionais, de rastreabilidade de armas e munições, de material genético, de digitais e de drogas, Cinesp. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, afirmou que a queda é resultado do trabalho de inteligência e ação integrada entre as forças federais, estaduais e do Distrito Federal. Ressaltou ainda que, abre aspas, se aprovado o pacote anticrime no Congresso Nacional, o número de crimes cairá ainda mais. As estatísticas criminais mostram que houve queda em todos os 9 crimes registrados pela plataforma de informações integradas do Cinesp. As ocorrências de estupro foram reduzidas em 12%, latrocínio em 23,8%, lesão corporal seguida de morte em 3,2%, roubos à instituição financeira em 40,9% e roubo de cargas da ordem de 25%. Desde março, o Brasil conta com informações e estatísticas oficiais acessíveis a todos por meio do site do Ministério, que se baseiam nos boletins de ocorrência dos estados e do Distrito Federal. Agora eu me coloco à disposição de vocês. Boa noite, porta-voz. Gustavo Maia, do Jornal Globo. Como vai, Gustavo? São 2 temas. Porque ontem o Papa Francisco canonizou a irmã Dulce, primeira santa brasileira. E o presidente Jair Bolsonaro ainda não se manifestou publicamente sobre o assunto. Eu queria entender por que isso aconteceu. Com relação à canonização da irmã Dulce, o governo brasileiro participou da cerimônia de canonização da Santa Dulce dos Pobres no Vaticano, com a comitiva com representantes dos poderes da República e outras autoridades nacionais, ou seja, comitivas que, de alguma forma, representavam o senhor presidente da República. O presidente esteve presente em Aparecida no último sábado, prestigiando as comemorações da padroeira do Brasil. Diferente do que foi veiculado, e aí é um comentário do senhor presidente, em diversos jornais, o presidente questionou o seguinte, abre aspas, quando é que vocês vão botar as imagens das vaias que tive em Aparecida? Porque eu não as vi, fecha aspas. Porque o presidente, apesar de ele ter sido representado por uma comitiva, ele, particularmente, por meio de suas redes sociais ou nas oportunidades que ele teve, inclusive nessa frase que o senhor falou, ele estava diante da imprensa, ele tem as redes sociais, ele escolheu não falar da irmã Dulce. Houve algum motivo? Eu não estou entendendo que ele tenha escolhido isso. Ao revés, ele colocou-se em uma cerimônia onde a representante maior como santa da Igreja Católica estava sendo reverenciada e, ao mesmo tempo, propiciou que uma comitiva se fizesse presente lá no Vaticano em homenagem à Santa Dulce. Outro tema é sobre o PSL. Na semana passada, o senhor falou que não havia chance do presidente deixar o PSL por livre e espontânea vontade, se eu não me engano. E no sábado, lá em Aparecida, ele declarou que, quando ele foi questionado sobre o assunto, se ele podia sair, ele falou, lógico que existe, que não podia negar e tudo. Eu queria saber o que é que mudou nesse meio tempo. E, aproveitando a questão sobre o PSL, as falas têm ficado mais acaloradas de alguns integrantes do partido. O senador Major Olímpio, que é um apoiador de primeira hora do presidente, chegou a falar dos filhos dele, falou que, inclusive, que o presidente precisava providenciar a internação psiquiátrica do vereador Carlos Bolsonaro. O presidente vai tomar alguma providência com relação a essas declarações? Bom, primeiro, com relação à sua pergunta inicial, o presidente analisa a situação referente ao seu posicionamento em relação ao PSL dia a dia e usa uma metáfora que lhe é usual. Qualquer casamento é passível de divórcio.
Com relação à tua segunda pergunta, não comentou diretamente este contencioso entre o Major Olímpio e o seu filho, não obstante, lembrou-me que apoiou e deu apoiou o Major Olímpio no final da campanha, nas últimas eleições, o ajudou a atingir uma quantidade considerável de votos que o tornaram o senador mais votado em São Paulo. Há 5 dias das eleições, o senador Major Olímpio encontrava-se, segundo alguns institutos de pesquisa, em 5º lugar. Desculpe, mas é porque o senhor citou institutos de pesquisa, o presidente geralmente vê com descrédito esses institutos. Nesse caso, nesse comentário do presidente, porque nesse caso ele... O comentário do 5º lugar é meu. Ah, é? Tá certo. Boa noite, porta-voz. Matheus Rodrigues, da TV Globo. Tudo bom, Matheus? Tudo jóia. São 3 perguntas, porta-voz. A primeira, com quem que o presidente estava reunido agora no fim da tarde? Eu pergunto porque os deputados do PSL, alguns vieram para tentar uma agenda, para falar sobre o partido e desceram sem conseguir. O ministro Weintraub já tinha saído. Era despacho interno? Ele estava com alguém? Não, desconheço. Eu saí do pré-briefing com o presidente, o ministro Weintraub lá se encontrava e, posteriormente, eu desconheço alguma incapacidade do presidente receber alguém fora da agenda. E, estando na agenda, o presidente recebe normalmente. Tá. Ainda nesse tema, o presidente se encontrou pela manhã, como o senhor disse, agora com os advogados que o aconselham em temas eleitorais, né, a doutora Karina e o doutor Edmar. Mas, segundo esses deputados, não se reuniu com os parlamentares, quer dizer, não se reuniu em uma tentativa de pacificação do partido. O presidente está focado mesmo agora em encontrar uma saída jurídica para sair do PSL? Ele vai fazer alguma reunião de pactuação, fazer algum gesto ou para o Bivar ou para a bancada? Não me comentou nada, Matheus, sobre isso. Mas tem alguma previsão de agenda nesse sentido? Não tenho informação sobre isso no momento. Uhum. E uma última pergunta, eu gostaria de saber se o governo federal pretende enviar alguma ajuda para enfrentar a crise das manchas de óleo no Nordeste. No final de semana, por exemplo, a Justiça Federal em Sergipe determinou uma ação no Estado, né, para instalar boias para evitar que as manchas chegassem aos rios, e até agora a União não acatou esse pedido, inclusive ele vence, imagino que amanhã, pelo prazo da notificação. O presidente vem acompanhando esta crise ambiental produzida por terceiros muito de perto por meio do ministro do Meio Ambiente, o Ricardo Salles. O ministro vem administrando o presidente com as informações necessárias e, por meio do ministro do Meio Ambiente, por meio do ministro da Defesa, o presidente se faz presente na contenção, no acompanhamento e na solução da crise. Desculpa, só para complementar, porque essa crise começou no mês passado e até agora não houve nenhuma ação do governo federal. É uma crise que se perenizou por um tempo maior do que o governo desejaria, mas o governo tem colocado todos os seus esforços para debelá-la no mais curto prazo possível. O governo federal entende que tem feito o que está ao alcance do governo federal para isso? Não apenas o governo federal, mas os governos estaduais, as organizações envolvidas no processo, todas elas estão unidas para combater essa crise ambiental que foi produzida por terceiros. Boa tarde, porta-voz. Ainda só para... Estava esperando a informação de seu órgão e seu nome. Délis Ortiz, TV Globo. Tudo bom, Délis? Tudo. Sobre a mancha de óleo, em que pé estão as investigações? Houve avanços? Porque no último briefing tinha a história de um país que ainda não se... Isso, mantemos ainda em sigilo, por uma deliberação do senhor presidente, a informação efetiva, mas nós temos, por meio do Ministério da Defesa, o Ministério do Meio Ambiente, um aprofundamento adequado na identificação e, inclusive, complementando a pergunta do Matheus, dos meios que podem ser disponibilizados, que podem ser colocados ao pé da obra para a solução do problema. A outra pergunta não é o factual.
se o senhor já tem a definição definitiva da agenda de viagem do presidente Jair Bolsonaro. Bom, vamos à de hoje. Não mudou muito com relação à última que eu vos apresentei, não obstante, há uma antecipação da partida para o Japão para o sábado à noite às 10 horas, em razão de aspectos do cerimonial do Japão, que nos pediu que lá estivéssemos num horário adequado, que eles chamam de encaixe, de pouso de avião, de escoltas, etc. E na maneira como nós havíamos planejado, incluindo a eventual participação na homenagem à canonização de Irmã Dulce, nós nos quedaríamos inviabilizados de lá chegarmos. Então, antecipamos a partida e vamos ter lá no Japão o dia da chegada como descanso para o senhor presidente, para que no dia seguinte ele possa dar cumprimento àquele planejamento que eu já vos havia adiantado. Ele antecipa a chegada prevista Chega em para torno domingo? de 13 horas, horário Japão. Domingo. Na segunda. Nós saímos no sábado, domingo, Tá, na segunda. Sem conexão em Lisboa? Sim, nada? nós temos conexão em Lisboa e no Sultã. É o mesmo... Mas sem pernoite, né? Sem pernoite. Então, pousamos em Lisboa, depois pousamos em Nur Sultã, depois pousamos em Tóquio. As outras datas e previsões se mantêm? Se mantém. Obrigado. Assim que tiver fechado, eu vou disponibilizar para vocês o calendário oficial e final. Boa noite, porta-voz. Pedro Vilela, da Agência Brasil. Tudo bom, Pedro? Tudo bem. Hoje esteve aqui o líder do governo no Senado, o senador Fernando Bezerra. Queria saber como é que está a questão da decisão do presidente em relação à manutenção dele nessa função ou não, depois desse processo que havia sido colocado em dúvida, talvez a permanência mudou, dele. inclusive a própria presença do senhor senador aqui reforça a posição do presidente nessa interlocução com os seus líderes, no caso específico o senador Fernando Bezerra no Senado, porque é por meio dessa interlocução, é por meio dos seus líderes que o presidente faz chegar o seu pensamento e a sua vocalização aos nossos congressistas. Apesar dessa troca de farpas que tem havido aí entre integrantes do PSL nesse episódio, nessa crise, também tem havido aí algumas manifestações de parlamentares do partido buscando um diálogo, né? Que o presidente dialogue com o presidente do PSL em torno de uma concertação aí. O presidente está com disposição de sentar para dialogar com o presidente do PSL, com os outros integrantes que se opõem nesse momento a essa situação no partido? Ele não me comentou nada especialmente com relação a esse diálogo direto com o presidente do PSL. Boa noite, porta-voz. Débora Bergamasco, do SBT. Tudo bom, Débora? Tudo bem. Eu gostaria de saber duas coisas. Primeiro, o presidente tinha uma agenda com o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, na semana passada, e ele acabou desmarcando essa agenda e desmarcou vários outros compromissos. E o ministro agora viajou para a China, mas volta nesta semana. Eu gostaria de saber se já tem uma agenda para os dois conversarem. Não tenho conhecimento desta agenda, posso consultar a chefia de gabinete. Mas é uma comprovação da importância e do respeito que o presidente tem para com o ministro do Turismo, até fazendo-se representar na China antecipadamente por meio do próprio ministro do Turismo. Tá certo. E minha outra pergunta é a seguinte, não sei, eu estava gravando, não sei se alguém já perguntou isso, então se já respondeu, desculpa. A partir do momento em que o presidente assina também, né, em conjunto, o pedido para a auditoria no PSL, ele parte de alguma informação que ele teve, de alguma desconfiança específica de desvio de dinheiro público ou mau uso dentro do partido? Não, o que o presidente gostaria de enfocar, de caracterizar bem para a sociedade, é a preocupação de que o PSL, e no último briefing eu vos adiantei, seja um partido diferente. O presidente há pouco me comentou, nos relembrou,
que ele não usou nenhuma verba do fundo eleitoral. Usou 4 milhões de reais dessas verbas que são captadas diretamente na internet. Desses 4 milhões, apenas 2 milhões. Tentou, inclusive, fazer com que esses 2 milhões fossem doados à Santa Casa de Juiz de Fora. Infelizmente, a legislação é impeditiva nesse sentido. Esses 2 milhões, então, ficaram com o PSL. O que o presidente quer é que o PSL seja referência como partido político, transparente, que se mostre à sociedade como um partido diferente. Para isso, é preciso que haja o compliance, é preciso que haja a possibilidade de ir fundo nas análises do partido e confirmá-las. Boa noite, porta-voz. Fábio Murakawa, do Valor Econômico. Tudo bom, Murakawa? Tudo bem, porta-voz? Deixa eu pegar meu óculos aqui, cara. Ainda bem que não quebrou. Tá bem. Me lembrei do Matheus no celular aqui. Vocês fazem uma vaquinha depois para mim. Porta-voz, o senhor falou agora há pouco, ao se referir da crise entre ao se referir à crise, né, entre o presidente e o partido dele, o PSL, que qualquer casamento é passível de divórcio. Às vezes, num casamento também ocorrem crises e as partes dialogam, conversam, chegam a um entendimento, né, e aí prosseguem a vida juntos. Queria saber, na opinião do presidente, não tem mais volta? É divórcio mesmo? Ou o que seria necessário? Não, ele não afirmou que há divórcio, Murakawa. Ele afirmou que nos casamentos, essa é uma metáfora que ele usa, eventualmente chega a ser uma situação que é preciso que haja o divórcio. Mas ele não qualificou que este momento ou que este casamento vai gerar divórcio, ao menos no momento. E o que seria preciso, então, para que as partes reatassem e vivessem um casamento feliz? Não é possível adiantar possibilidade de se concretizar divórcio em qualquer que venha a ser o casamento. Obrigado. Voz, desculpa, mais uma pergunta. Vai falar de casamento não, né? Não, mas mais perto. Porque tanto o Major Olímpio já comentou, mas agora na saída aqui do Planalto, o deputado Coronel Tadeu também disse que um dos fatores aí que prejudicam essa relação com o PSL, essa relação, são os 3 filhos do presidente, os 3 com cargo eletivo. Eu queria saber se o presidente chegou a falar sobre isso, se o presidente defende que os filhos continuem na articulação, se ele pensa em talvez tirar eles do centro ali para evitar esse tipo de confronto, enfim, considerando que já é o segundo membro do PSL que critica, pelo menos em entrevista, a articulação dos filhos na relação com outros poderes. Quando eu tive com o presidente, eu não avancei no nosso pré-brief qualquer comentário referente a esse deputado. Desconhecia mesmo esse comentário que você nos coloca aqui. Mas eu, conhecendo o presidente, entendo que, e como todos nós, eventualmente pais que somos, nós estamos, sim, preocupados com os nossos filhos. Qual que é o pai que não fica preocupado com seu filho? Paz e bem. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo, manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.